Bem, boa noite. Na última aula a gente mostrou o ASP.NET e o ASP.NET Core, o MVC, falou sobre o trabalho bimestral, né? E foi o próprio Felipe que pediu para a gente dar uma detalhada melhor no Mestre Detalhes, que é uma dúvida. Eu vou andar um pedaço hoje, um pedaço na aula que vem, para a gente conseguir fazer tudo. É óbvio que existem formas diferentes de se fazer a mesma solução. Eu vou mostrar a forma que eu faria, a mais fácil, mas vou abordar alguns conceitos que eu achei bem interessantes aí nas minhas brincadeiras com ASP.NET, ASP.NET Core, né? Algumas partes mesmo de codificação, a forma como a gente separa, né? A gente já mostrou a parte da injeção de dependência, como é que funciona. Agora vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo ali na parte de codificação. Bem, a gente fez o nosso projeto de dados, né? Então ele está vinculado ao nosso banco. Acaba que as nossas aulas se misturam, né? Porque no quarto semestre eu estou mostrando o desenvolvimento com Windows Forms no Core, que é coisa nova também. Então, o banco está evoluindo e o mapeamento mudou um pouquinho. A gente adicionou aqui uma view, só para fazer a relação. Na verdade, você poderia resolver tudo isso com um link, mas eu gosto de mapear views pela performance, na parte do detalhamento. Mas tem dois caras novos que a gente não desenvolveu junto, que foram os... Deixa eu conectar aqui. Que foi o repositório da turma e a classe de serviço. Aí explicando já como é que funciona a classe de serviço, né? Para a gente entender um pouquinho mais essa parte. Criei essa view aqui, ó, PW Turma Aluno, né? Só para trazer os resultados já dos alunos nas turmas, com o nome, né? Fazendo join com o nome. Esse cara seria novo. Ele foi mapeado e aí teve que remapear aqui tudo com o F-Core Power Tools. Por isso que a gente não deve alterar essas classes, né? Porque se a gente precisar remapear, a gente remapeia. E foi desenvolvido aqui o repositório turma. Foram adicionados aqui um construtor que recebe o contexto. O contexto fica na variável privada. Além do construtor normal, que instancia o contexto, nessa classe aqui nem tem o construtor normal. Mas aí no dispose, quando você recebe o contexto, você só libera o seu contexto se você não recebeu ele, né? Aí que você libera no dispose. E aqui tem os métodos dessa classe. Qual que é o conceito que a gente está usando aqui, tá? Os métodos, tanto da MES quanto da detalhe, ele fica na classe raiz. Se a gente olhar aqui o nosso modelo de dados, vamos olhar aqui a nossa classe, né? Só para a gente entender aqui rapidamente o que a gente fez, né? A gente tem essas 4 entidades de dados, né?
que são os mapeamentos lá das nossas classes no banco. Mas para a gente entender esse mestre de detalhes, que vai se aplicar em diversos tipos de cara, a gente precisa entender exatamente esse conceito, né? A gente tem o aluno, a gente tem o curso, e a gente tem a turma, né? A turma colabora com o curso, a gente tem aqui uma turma, ela vai ter sempre um curso, e um curso pode ter 0 ou várias turmas. Né? Aí a colaboração entre aluno e turma. Um aluno, ele pode estar em 0 ou várias turmas, e uma turma pode ter, vamos dizer que você cria a turma sem aluno nenhum de início, 0 ou vários alunos. Então aqui a gente tem o vários para vários, significa que esse cara aqui, na verdade, é esse cara aqui, ó. E aqui a gente tem o turma-aluno, né? Aí continua vários para vários aqui, que na verdade esse cara aqui é esse cara aqui, ó. E aqui a gente tem o conceito da composição, onde uma turma pode ter, vamos dizer, de 0 a 50 alunos, mas eu vou colocar 0 ou vários, mas eu poderia colocar os limites inferiores e os superiores, e onde um aluno, ele pode estar em 0 ou vários turma-aluno, e um turma-aluno sempre é um aluno. Então, aquela relação vários para vários que a gente viu aqui, virou uma classe associativa, que na verdade virou uma composição, né? É um composition class, que aqui a gente tem o conceito, né? Todo parte, onde na verdade tudo isso aqui é turma, só que a parte de cima representa o todo e a parte de baixo representa as partes, onde uma turma ela é composta pelo aglomerado desses dois caras aqui. Né? Então, toda vez que você falar em mestre detalhes, você está falando basicamente na aplicação desse conceito, né? Onde você vai ter a parte de cima sendo o mestre, né? E a parte de baixo sendo os detalhes. Isso significa o quê? Que na sua programação, você vai ter que lidar com um registro que vai ser o pai de todos os registros que são os filhos, né? São as partes, são os detalhes desse todo aqui, que na verdade tudo isso é cadastro de turmas. Então a gente vai precisar ter essa relação. Toda vez que a gente tiver esse conceito tem pedido, tem venda, tem em diversas situações ele se aplica em cliente dependente, em sócio dependente, por aí vai. Né? Você vai ter o conceito dos detalhes da parte, onde você vai ter que gerenciar um registro pai e vários filhos. E quando você tem esse conceito, o repositório, você pode criar um repositório para a turma e um para a turma item, ou usar o repositório da pai, da turma, para fazer tanto a inclusão do pai, quanto a inclusão do item, né? Que é a inclusão do turma-aluno no mesmo repositório. É lógico que aqui eu vou mostrar algumas coisas que a gente fez no repositório para atender
e eu vou mostrar para vocês o caminho que eu segui até eu chegar onde eu cheguei. Ainda tem que avançar mais para a gente ter tudo completo, mas a gente precisa entender o caminho. Eu diria até que é mais importante do que o resultado final nesse momento. O resultado final é o que vocês vão me entregar, de fato. Mas a gente vai chegar lá. Bem, aqui nesse exemplo, esse exemplo está em Razor, tem a parte de turmas, e tem o que foi criado no Scaffolding, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui foi criado pelo Scaffolding, o Index, o Edit, o Details, o Delete e o Create. Eu parti da criação do Scaffolding para chegar onde eu queria chegar e mostrar algumas coisas que eu fiz. Primeiro é o seguinte, eu alterei a Index Mode, tá? Eu coloquei lá a classe de serviço, ó, tá vendo? Que é esse service, coloquei o contexto, continua recebendo pela injeção de dependência que a gente fez no construtor dela, só que estou instanciando a classe de serviço passando o contexto. Essa classe de serviço, essa service turma aqui, ó, essa service turma está com os 3 repositórios que eu vou usar. Eu vou usar o repositório aluno, repositório curso e repositório turma. Elas estão expostas aqui por essas properties, tá? Está recebendo o contexto que está vindo aqui, ó, que está vindo da injeção de dependência, que a gente coloca lá no startup, no configure service, esse contexto aqui, ó, que a gente instancia ele com a action string que está no app settings, né? A gente está recebendo ele aqui na index, está recebendo ele aqui, ó, ele está vindo automático aqui pela injeção de dependência que a gente fez, e a gente está criando a classe de serviço com esse contexto. Então, essa service aqui, ó, está recebendo esse contexto aqui no construtor dela. Tá ok? Está atribuindo no atributo interno, nesse faculdade context, e está instanciando os 3 repositórios com o contexto. No final, ele dá dispose nos repositórios. Esqueci de dar dispose no contexto. Não preciso dar dispose no contexto, porque o contexto está lá fora. Eu recebi o contexto vai continuar instanciado. Beleza? Por que eu estou criando essa service? Para eu não ter que colocar lá na class 3 repositórios aqui na index, para eu colocar os 3 repositórios. Eu teria que criar aqui os 3 repositórios. Só uma dúvida rapidinho. O senhor falou que o contexto está fora, mas como assim está fora daquele método? O contexto está sendo criado aqui na startup. Esse é o contexto. Entendi. Aí ele passou por isso. Ele está sendo adicionado aqui, ó. Então eu não preciso fechar ele lá, porque ele está sendo passado aqui, ó. Ele está sendo recebido aqui, ó, na injeção de dependência, e está sendo passado aqui para o serviço. Entendi. Por isso que eu não preciso fechar ele, que eu vou usar ele em outros lugares depois. Entendeu? Entendi. Possibilita que eu não fique abrindo e fechando o contexto toda hora. Né? E essa service, que é essa classe que a gente criou, essa service tool, que é uma classe de serviço, não é um repositório, ela está oferecendo os 3 repositórios. Já está instanciando os 3, passando o contexto. E os 3 estão disponíveis aqui nesses atributos. Ó. R-aluno, R-curso e R-turno. Então, aqui dentro, é só eu usar. Ó, aqui eu estou usando ó, o R-turma. Tá vendo? Para selecionar todos. O R-turma é o repositório da turma. Entendeu? Entendi. Pelo service, então, essa service vai oferecer, através desses atributos, os repositórios. Já para eu usar. Beleza? Beleza, valeu.
E aí eu estou usando ela aqui já direto, nesse cara aqui, que é o nosso index. Aqui, eu mudei essa class para eu ficar... primeiro para eu mostrar que eu posso mudar ela. Tá vendo? Eu mudei o nome da collection, porque ele cria com o nome de turma, né? Esse list aqui. Eu mudei para lista turma, coloquei um objeto turma com bind properties. E o que acontece? É muito importante a gente entender isso, tá, gente? A gente vai ter aí, basicamente, que lidar, se a gente usar o get e o post, eu não estou falando ainda de usar métodos assíncrono e Ajax, né, seja ele com jQuery ou Ajax puro. Eu estou falando que eu estou usando só recurso HTTP, recurso do protocolo. Então, o protocolo web, ele tem basicamente dois recursos, ele tem o get e o push. O get é quando você chama pela URL, e o push é quando você dá o submit. Então, é basicamente isso. O protocolo web, ele se resume a isso, tá, gente? Get e push. Todo o resto é derivação disso, tá bom? Então, aqui é o get. Ó. Quando você chama pela URL, ele executa esse cara. Ou um get async. Para manter o padrão do get async, que é o que ele usa, eu criei os métodos async lá também. Isso aqui é novidade, a gente não fez isso ainda. Estou fazendo aqui. Tá? Lá dentro do repositório turma, a gente tem o selecionar todos async. Ó. Isso foi criado como task, ele retorna um list, essa é a sintaxe, tá vendo? Selecionar todos async. Ó. E aí ele tem um return await, essa é a sintaxe também. Aqui é para você adicionar a navegação pelo curso. Ele tem uma propriedade do curso e você adiciona o curso, você dá um include nele, para ele selecionar o curso para exibir o nome na lista, né? Porque ele usa aqui, ó, se a gente pegar a index, ó, tá vendo? Ele usa o curso aqui, ó, para carregar o nome. Ele usa o curso aqui para carregar o nome do curso ao invés do código. Porque lembrando o seguinte, na turma, a gente só tem o código do curso. Tá? A gente só tem o código do curso. Deixa eu fechar aqui que ele... Não sei porque ele abriu esse cara aqui. Na turma, ó, ele só tem o código do curso. Vamos girando a engrenagem. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, se tiver alguma coisa não explicada, vocês, por favor, perguntem. Só tem o código do curso, tá vendo? Para ele chegar no curso, ele precisa usar esse atributo que ele criou no mapeamento, código curso navigation. Se a gente for lá, ó, go to definition, a gente vai chegar no atributo, ó. Ele é do tipo curso, ó, tá vendo? Ele é o curso que está carregado aqui, ó. Então, o seu select, quando você coloca aquela sintaxe lá no repositório, você está mandando ele incluir o objeto curso dentro dele, ó, pelo link. Entendeu? Então, a cada volta que ele der na seleção, ele vai carregar o respectivo curso desse objeto. E ele está carregando uma lista sync também. Então, lá no seu index, ó, você manteve a mesma sintaxe. Ó. Você recebeu o async, o await aqui e o método async. E aí ele carrega. Né? Se a gente mandar executar aqui, ele vai carregar conforme tem que carregar, só que dessa vez a gente fez um mapeamento, ele criou os métodos usando o contexto local, só que eu não quero mais usar o contexto local, eu quero usar agora minhas classes de serviço e os meus repositórios, entendeu? Eu quero fazer isso agora usando os meus métodos. Então, ele carregou lá o nosso projeto. E carregou a lista de turmas. Clicou ali.
Ele trouxe a lista de tudo. O que ele fez? Ele acessou pela URL. Quando ele acessa pela URL, ele executa o GET. Beleza? O que é o GET? O GET é aquele onGet async. Ele fez isso e ele trouxe aqui, ó, o código. Esse aqui é o nome que está no atributo. Se você quiser usar o data annotation lá na sua class, você pode, né? Se você quiser fazer um data annotation separado, você pode, inclusive, para quando você remapear, você não perder esse data annotation. Aquele mesmo esquema que a gente fez com PowerShell Class, os atributos, vocês ligam as .NET no VC normal, aquele mapeamento para renomear, né? Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Eu não vou renomear agora, só para a gente entender. Criou os atributos, né? Alterar, detalhes, excluir, incluir tudo. Bem, até aqui é só adaptação para a gente entender aqui que a gente pode mudar, que a gente tem que entender o GET, o que faz, que eu posso colocar o método meu aqui, que é veio lá da classe de serviço, né? Começa a ficar mais claro o que a gente vai fazer. E que dentro da index eu posso ter coisas que venham desse detalhe. Inclusive, eu vi um artigo do Macorati que ele coloca um jQuery que coloca um botãozinho do lado. Se você procurar Macorati, Mestre Detalhes, ele coloca um botãozinho do lado da página, do registro da turma, né, para exibir os alunos da turma. Você poderia fazer isso com jQuery, daria para fazer. Só que eu não fiz assim, dessa forma, eu fiz de outra que eu vou mostrar. Se você observar aqui na navegação, os links, como se cria, né, você chama a página que você quer chamar, né? Normalmente aqui, ele estaria chamando incluir, né, que é o create, que é esse cara aqui, né, o create, e aqui no editar, ele estaria chamando o edit. Isso é outra coisa que eu também prefiro trabalhar dessa forma. Eu prefiro ter uma página só para fazer as ações CRUD, né? Então, eu criei uma página só para fazer as ações CRUD, e é daqui que a gente partiria para nossa edição e entender como é que funciona a navegabilidade. Tá? Então, vamos lá. Se você usasse o create, você poderia também, através do create aqui, né, fazer a mesma coisa. Esse cara aqui é executado quando acessa pela URL. Então, quando acessa pela URL, ele busca a lista de cursos, né, coloca nessa view bag, que carrega a combo, né, e esse cara aqui é o post do form. O post do form faz isso aqui. E aqui tem o redirect para o index, né? Então, get quando você acessa e post quando você dá o submit. É basicamente isso. A mesma coisa com o alterar. Se a gente olhar o alterar, ele também o get quando acessa. Esse aqui é o get quando você acessa a página. E o post quando você dá o submit para salvar. Aqui ele faz o attach, etc. Né? Tem um outro método, turma existe aqui, que ele faz a verificação se existe ou não. Mas, enfim, mas o que eu preferi fazer? Né? Eu preferi criar uma página separada, não está completa ainda, tenho que concluí-la, mas está suficientemente interessante para a gente progredir nessa aula, né? A mesma coisa que o nosso cadastro de turmas, vai abrir o cadastro de turmas, né? Quando você clicar no incluir, ele abre uma tela, é a mesma tela.
Aqui eu posso habilitar ou desabilitar os botões, ó. Mas é a tela da inclusão, tem a combo com os cursos e o semestre. E quando eu clico no alterar, ele abre a mesma tela, só que agora carregado o código. Agora carregado o código que a gente mandou alterar. Esse campo aqui, normalmente, ele é um hidden field, ele não aparece. Se a gente olhar aqui o código que é criado pelo scaffold, no create, por exemplo, o código está como hidden, né? Se a gente olhar aqui, ó, cadê? O código não precisa no create, mas no edit precisa, então está como hidden. Está aqui, ó. Ele posta o código, mas não exibe, né? Só que eu gosto de exibir o código, então eu coloquei aqui de propósito o código, tá vendo? Coloquei o display para ele e coloquei ele aparecendo, só que eu coloquei o campo como read only. Na inclusão ele vai estar como 0 e na alteração vai estar exibindo o respectivo código para ele. E colocamos aqui 3 botões com o mesmo nome. Esses 3 botões dão um submit e eles têm values diferentes, ó. Values diferentes. Esses values eu vou usar lá em postback para saber qual ação eu estou fazendo. Então, aqui no incluir, é a mesma coisa. A gente está recebendo o contexto está vindo pelaquela injeção de dependência, e a classe service. Aqui a classe service faz mais sentido do que naquele início lá, porque aqui eu vou usar bastante a classe service. Aqui está o bind da property. Essa bind property aqui, ela está sendo usada aqui, ó, tá vendo? Essa model que está no Face, mas ele tem a propriedade turma, então a gente usa o atributo turma que está aqui, ó, em toda a página, colocando os atributos, né? Eu poderia criar um atributo fictício aqui e colocar esse atributo lá também, não tem problema. Eu poderia colocar aqui a lista de alunos e exibir os alunos que estão na turma com fora aqui embaixo, poderia fazer isso, né? Poderia colocar um list daquela view aqui, a gente pode até fazer isso quando for uma alteração, já exibir os alunos que estão na turma, não tem problema, para já ver. Mas aí vem o get, ó. O get, ele parte do seguinte princípio: se o ID for null, é uma inclusão. Tá vendo? Se o ID não for null, é uma alteração. Então, ele traz, com selecionar a turma sync, que é um cara novo também, que a gente também programou, ao selecionar a turma sync, ó, agora recebendo o código, é um task também, só que agora não é um list turma, é só o turma, e ele dá o selecionar a turma, né? Ele carrega o curso para pegar o nome, e ele seleciona o first or default assim, que pegando o código turma igual a código. Tá vendo? Já faz o select aqui da turma com o código que está aqui, ó. Né? E aí volta lá, se a turma for null, ele dá o 404, né, o not found do HTTP, e aqui ele carrega o curso também da service, ó, aqui já buscando do repositório curso, ó, selecionar todos. O RCurso é o nosso repositório curso, ele pega o selecionar todos e carrega os 2 atributos na view data, na view bag, desculpa, na view data, isso, não é mais view bag, né? E aí ele carrega aqui, dessa view data aqui, o código curso para criar o select aqui, ó. E ele cria o select a partir dessa view bag que foi carregado lá no incluir, desse select list aqui, que criou. Então, ele cria automático, essa é a sintaxe de criar combo, né? Com os dados que a gente colocou lá, com aquele select. Enfim, o get está ok, ele carrega o get, ele executa quando você acessa pela URL. Quando você clica no botão aqui, ó,
Você clica no botão turnos. Quando você clica no novo, ele vai sem nada na URL, ó. Tá vendo? O ID foi nulo. Então ele assumiu o nulo, assumiu o 0 no código turno. Então você vai conseguir incluir, né? Vou pegar aqui para o curso teste de teste, vou pegar aqui o 8º semestre, o ano 2020. Né? Quando você clicar no incluir, ele vai incluir lá o cara. Né? Quando você clicar no alterar, ele vai mandar o código no ID, ó. Então, essa é a URL, na verdade, quando você fala do get, você está falando que você está passando isso aqui, né? A URL. E quando você fala do post, você está falando que você vai dar o submit. O submit é o quê? É o do form. Se você for lá exibir o código fonte, você vai ver que tem um form aqui. Tem que ter um form para ter um submit. Então, aqui tem um form, né? E quando você der o submit no seu botão, quando você der o submit, ele vai dar o submit nesse cara aqui, ó, nesse form. Então, ou é get, ou é submit, o resto tudo é chorumelas. E a gente tem lá, na nossa página, os 3 submits com botão com o mesmo nome. Então, lá no Code Behind, a gente dá um request no botão salvar, request.form, btn salvar, ó, guarda nessa variável, eu vou usar ela aqui, ó. Se for um incluir, ele vai incluir, se for um alterar, ele vai alterar, se for um excluir, ele vai excluir. E no final ele está dando um redirect to page. Está redirecionando para o index, ó. Mas eu não precisaria redirecionar para o index, né? Eu preciso redirecionar para o index no excluir, mas no incluir, por exemplo, eu podia redirecionar para uma página de incluir aluno, onde ele já sairia para incluir aluno, né? Eu poderia pegar essa página aqui do edit, né? Do edit não, desculpa, do details, que é uma página somente leitura, né? Aparece só o dado da turma, eu criar uma página a partir dela, e aqui embaixo eu colocar para alterar a turma, os campos para alterar o aluno, para incluir o aluno na turma. A gente pode fazer isso, a gente vai partir para isso. Né? Continuando o nosso código. Então, aqui no incluir, ó, ele mete um incluir async, que também é novidade, lá do repositório turma. Se a gente for lá no repositório turma, ele vai ter o incluir async, ó, que também é um task, retorna a turma, porque ele cria o código da turma, né? Incluir async, recebendo o código. Ele insere lá no nosso contexto a turma, dá o save change, async, com await, dá o return turma. E aí depois vem para o redirect. Aqui, já vamos mudar já, ó, eu vou mudar o nome dessa página aqui, de details. Tá? Vamos chamar esse cara aqui de incluir alunos. Tá? Estou mudando o nome dele para incluir alunos. Aqui, ao invés de details model, eu vou chamar aqui de incluir alunos model. Aqui eu já estou começando a alterar na mão. Tá? E aqui eu tenho que alterar aqui para incluir alunos model. Renomeei esse cara. Tá? Então, quando eu incluir ou alterar a turma, né, a gente vai para esse cara aqui, incluir alunos model. Então, aqui na nossa incluir alterar, quando for uma exclusão, tudo bem eu voltar para index, beleza? Vou voltar para index para ele exibir tudo. Mas quando for uma alteração e não der o not found, né, não dá um exception, quando der um exception, eu posso meter um return para index. É lógico que aqui vai parar, né, porque está no catch, ele nunca vai chegar ali. Mas aqui, quando for alterar,
eu vou empurrar aqui o return redirect to page, não vai ser mais index, vai ser incluir alunos ID igual. Qual que é o ID? O ID igual a turma ponto código turma, né? E a mesma coisa aqui no incluir, ele vai para o turma ponto código turma, quando a gente incluir ou alterar. Vamos ver se está funcionando, vamos ver se a gente usou a sintaxe certa. Deixa eu ver como é que está aqui o index, o nosso redirect. Os nossos botões, como é que estão o redirect. Vamos ver como é que ele faz o redirect. A gente pode ter errado a sintaxe ali, que eu estou inventando aqui com vocês aqui o que eu faria. Opa, deu no. Vamos ver o erro. É que ele não está pegando esse cat aqui, ó. Tem que estar aqui embaixo, na verdade. Vamos ver agora se parou o error list. Não é o return, é o redirect. Será que ele aceita? Então tem que dar um return. Viu? Não conhece a sintaxe, é uma bosta. Ele aceita o paste? Não. Deixa eu dar o redirect do page direto. Vamos ver se ele aceita, senão vou ter que descobrir como é que faz esse cara. Tem que ter um return aqui. Mas tinha aqui o return redirect to index, não tinha? Tinha, pô. Tem que aceitar esse return. Return. Ó, já tô... Está dizendo que um dos lugares não tem o return. Deve ser esse if aqui. Tem que colocar nos dois. Como a gente não vai fazer o tratamento, eu vou dar um return to index aqui. Dá um return not found direto. Agora foi. Aonde faltou? Return page, return. Ah, aqui não tem o else. Tá vendo? Ele está indo para o else if. Na verdade, ele nunca vai chegar no else. Eu que quis deixar claro ali para a codificação, que era o excluir. Ele nunca vai cair nesse else. Beleza? Agora foi. Tem que ter return para todos os ifs e elses, né? Como aqui não tinha o else do else if, ele estava ficando preso aqui. Show? Então, vamos executar. Executor. Turma. Incluir turma. Ele vai exibir a turma. Vou incluir aqui no sistema de informação.
Oitavo semestre, 2020, incluir. Ele foi errado. Deixa eu ver como é que é a sintaxe certinha, só para a gente fazer lá. Ah, tem um barra. Tá vendo? Então, a gente está com a sintaxe errada, porque a gente foi pro... A gente foi direto para incluir alunos. Ó. Estranho que ele voltou para o index aqui, ó. Ah, ele devia ter achado esse cara aqui, nossa. Redirect to page index, o index ele achou. Mas ele não achou esse cara aqui. Que é o incluir, alterar. Incluir, alterar. Vamos executar aqui. Vamos descobrir aqui o que houve. Comecei a inventar com vocês, aí dá nisso. Saí do meu roteiro. Vamos lá. Tá lá, turmas, incluir, alterar. Aí digo, ó, 3, maravilha, inclui turma, inclui, alterar. 8, 2020. Aí quando eu faço incluir, tá vendo aqui incluir alunos. Deixa eu ver aqui. Não deveria tirar esse ponto daí, não, professor? Não, ele é a sintaxe dele. Aqui, ele deve estar tentando transformar isso aí em outra coisa. Ele chegou lá, tá vendo? Se eu colocar direto pela URL, ele chegou lá no que eu queria. Se eu colocar aqui o incluir alunos ID igual a 1007, deixa eu ver se ele chega lá. Incluir alunos ID igual a 1007. Ele chegou, tá vendo? Eu queria chegar. Entendeu? É aqui que eu quero chegar. Ó. Essa tela aqui que a gente vai alterar. Entendeu? Só que ele não está passando a URL correta aqui, ó. Então, não faltou um turmas aí antes, não? Do incluir? Para o index funciona. Por que para o index funciona? Teoricamente tinha que funcionar. É porque eu estou passando errado aqui, ó. Entendeu? Ah, tá. Não é assim. Então, quando a gente não sabe como é, o que a gente faz? A gente pesquisa. Redirect to page, Razor, ASP.NET, Core. Vamos olhar como é que é. Stack Overflow. Não, não é isso que eu quero. Eu quero redirect to page. Aqui ele faz direto. A gente pode, ao invés de ir para o ponto, meter a turma aqui. Será que vai? Vamos ver se vai, então.
Se não colocar ponto e vírgula, não vai, né? Ué. Faltou o cat aqui. Eu apaguei esse cat. Turmas. Obrigado, Gabriel. Turmas. Ele não foi, tem que parar. Está no code behind. Vamos lá. Seguindo turmas. Incluir. Não foi. Não é assim, tá vendo? É exatamente assim que tem que ficar, mas eu não sei fazer. O que você acha? Muito bom, né, Gabriel? Devia ficar assim, ó. Vamos tentar com a barra aqui. Ponto barra. Meu ponto index. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente chegou aqui. O Macorati é o nosso salvador agora. Não tem nada. Não tem nada aqui. Vários caminhos para redirecionar. Nenhum deles nos serve. Vamos ver esse aqui. Return, redirect to page. Turmas. É isso? Turmas. Incluir alunos.
alunos. Vamos lá, incluir alunos, new, código turma. Não, é ID, né? ID igual a turma.código. Isso que dá não saber a sintaxe para fazer as coisas. Vamos ver se vai agora. Professor, você não sabe nem a sintaxe para redirecionar a página, né? De vez em quando a gente não sabe mesmo. Aquele mundo tão básico de copy-paste que as coisas simples a gente não decora. No page name turmas. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Page name. Alunos. Page handler. Root values. A gente vai resolver. Só vai demorar um pouquinho. Tudo tão bonito. Aê, filho da mãe. Bem. Pô, cadê as palmas, galera? Porra. Não, eu quero as palmas agora. Cadê as palmas? Cadê a palma da galera? Cadê? Tô procurando vocês aqui para... Cadê as palmas, pô? Oh, que decepção, pô. Bem, continuando aqui o nosso redirect, né? Tem que alterar aqui embaixo também para o nosso redirect. Então, o nome da página direto, com o ID, né? Passando pela URL. E ele vai abrir esse cara aqui, ó, incluir alunos. Incluir alunos, ele está só com os campos formatados de uma parte bem incluir alunos na turma. Alunos da turma. Ele está só um display, tem um edit aqui que a gente não precisa. Vamos meter aqui direto o return aqui. Retornar. É lógico que a formatação da página vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, né? Que é um exemplo. E aqui está o incluir alunos. Aqui ainda está com o método padrão criado pelo Reis. Ó, a gente não colocou a nossa classe de serviço. Vamos colocar a nossa classe de serviço aqui. Vamos colocar a nossa service aqui. A gente vai usar ela, né? Faltou aqui as referências certinhas da nossa service. Vamos instanciar ela passando o contexto. Instanciar ela passando o contexto. O getAsync aqui está pegando, selecionar a turma, só que ele está selecionando direto. Está colocando nesse objeto aqui, turma. Então, aqui, nesse turma aqui,
a gente já vai empurrar aqui o nosso service, né? Selecionar, tá lá no RTurma, selecionar turma sync, passando o ID, tá? Que é esse cara, ele está vindo como int com opcional, então a gente tem que dar um passe aqui para dizer que ele é um int de fato. Ele aceitar. Tem o await aqui, senão não vai. E ele vai carregar esse cara aqui, ó. E aí esse cara aqui tá sendo usado aqui, ó, para carregar essa tabela. Tá? Só que, e os alunos? E aí, Gabriel? E os alunos? O que eu posso fazer com os alunos aqui? Eu posso jogar os campos dos alunos aqui embaixo, direto. Né? Da mesma forma que a gente fez com o curso, com a combo, criar a combo de alunos e jogar aqui. E quando ele selecionar o aluno, como é que está a nossa tabela de aluno no turno? Olha lá, só tem o aluno e a data, então não preciso nem passar a data, né? Eu só preciso passar o aluno e a data eu atribuo lá em background, né? dessa data e exibo aqui. Só que essa table aqui de baixo, ó, essa table que a gente vai exibir aqui embaixo, né? A gente tem uns dados principais que não precisariam estar vindo dessa forma de table, né? Que na verdade a gente poderia colocar aqui em linha, né? Poderia colocar os campos bonitinho, com uma formatação melhor, não tem problema. Aqui está aparecendo só o semestre e a turma. Vamos colocar também o código aqui, que não está exibindo o código, né? Ele exibiu o semestre, vamos colocar o código. Vamos colocar o código em cima, para a gente saber qual código a gente está alterando, porque a gente vai precisar do código para a gente fazer aqui o display for. Aqui está usando o conceito de grid para formatar, né? Duas colunas é o início, 10, o grid tem 12, o grid do Bootstrap. Então, ele está colocando tudo, os displays das duas colunas primeiras e o texto nas outras. Mas eu poderia ter aqui usando vários, né? Colocando um do lado do outro, ao invés de um embaixo do outro. Aqui ele colocou um embaixo do outro bonitinho. Mas tudo bem. Então, aqui, a gente vai colocar também um list do VW turma aluno. O que é esse VW turma aluno aqui? Esse VW turma aluno a gente vai usar ele para carregar a tablezinha dos alunos embaixo. Aqui dentro do turma aluno, ele já está exibindo os dados da turma aluno, só que agora a gente vai fazer igual esse index aqui, ó. Igual esse index aqui. Index, não. Igual esse index aqui. Desculpa. Que tem esse for each aqui e essa coluna, esse table. A gente pode fazer isso com a partial view. A gente pode empurrar aqui, ó. Vamos usar aqui um scaffold item de novo. Né? Cadê o scaffolding? Vou usar aqui o Razor Page using Ent Framework. Vou dar o add. Só que eu vou dar um list aqui, ó. Um list. Razor Page Name, lista alunos. Tá? E o nome da class vai ser o VW. Cadê a nossa view? VW turma aluno. Opa, ele não veio. VW turma aluno. Caramba, seleciona aqui. Seleciona aqui embaixo. Vai usar o contexto aqui e vamos criar como partial. Beleza? Não precisa nem fazer referência, vai usar como partial. E ele vai fazer só a parte do código do list lá que a gente vai usar. Ele está criando o partial.
Ops. Faltou a chave primária, ele não renderizou. Então, eu vou gerar com turma aluno e depois a gente muda o objeto dele. Tá? Só para adicionar o nome do aluno. Ou a gente pode fazer o select da turma olhando o aluno a cada item, só que eu gosto de usar view por causa da performance, que ele já carrega lá no banco o nome do aluno, ao invés de fazer isso com objeto. Para esse caso. Ele criou aqui a lista aluno ó, como Pershore. Tá vendo? Lista aluno mod. Ele está usando esse cara aqui, ó. Lista aluno mod. É um pouco diferente do que eu pensava. Ele já criou com code behind, assim. Não, desculpa. Ele criou com code behind, esse cara. Não era isso que eu queria, não. Bem, vou aproveitar esse código aqui para fazer tudo de uma página só. Depois a gente vê como é que faria isso com o Pershore. Vou deixar aqui, ó. E vou empurrar aqui no incluir alunos. Esse aqui são os dados de cima, da div de cima. Vamos colocar uma div de baixo, que vai ser a nossa div dos alunos. Beleza? Então, aqui, ó, a nossa model, qual foi o objeto que a gente usou lá? A gente criou esse lista alunos aqui, ó. Então, a gente vai pegar aqui, ó, lista aluno, ponto data de entrada, lista aluno, ponto matrícula, né? E aqui a gente vai pegar o lista aluno, ponto nome. Tá? A mesma coisa embaixo. Aqui o for por todos os alunos que tiverem carregado. Né? Aqui a gente vai colocar o data de entrada. O lista aluno, ponto matrícula aluno. E o lista aluno, ponto nome. Beleza? Ponto nome. Opa, aqui tem ponto nome. E ele vai carregar, aqui não vou colocar botão, vou deixar dessa forma aqui, só para a gente ver os alunos carregados nessa lista. Então, ele vai carregar também essa table embaixo agora, né, com esse for aqui, esse for each, dos alunos que estão carregados. E lá na sua class, você tem ainda um lista alunos vazio, né? Você carregou a turma no onGet, async, você carregou a turma, mas você não carregou o lista alunos. Então, lá no seu RTurma, ó, no seu RTurma, vamos lá, o selecionar turma async, você tem aqui o selecionar todos os alunos, ó, tá vendo? Só que eu tenho um método não assíncrono aqui, então eu vou criar um método assíncrono só para manter o padrão. Então, o async task tem que ser criado dessa forma. O async task, né? E o nome tem que ser diferente do outro, né? Vou colocar um async na frente. E a gente vai colocar aqui o async, né? No nosso toList async aqui. ToList async. Ele tem o ToList async. E aqui tem um await no final. Para a gente ter o retorno desse cara. Retornou, selecionar todos os alunos da turma, assim. Então, aqui a gente vai carregar essa lista aqui, lista alunos. É igual a service.rturma, selecionar todos os alunos async. E aqui está recebendo também o código da turma. Código da turma. Ok. Tem que ter o await aqui, para ele aguardar esse processamento. E aí, quando ele terminar de executar, quando ele der o return page, ele vai carregar os dados em cima com a turma e carregar os dados embaixo, que é os alunos que pertencem a essa turma. Já está começando
a configurar o nosso mestre detalhes. Se a gente pegar uma turma que tem aluno, vamos pegar uma turma que tem aluno, a turma 1, ó, tem 3 alunos, a turma 1, beleza? Vamos selecionar lá a turma 1. É muito legal que não está aparecendo o código da turma aqui no index, né? A gente vai ter que colocar aqui. Não está aparecendo, eu não sei. Vamos voltar lá no nosso index. Tá vendo? Não tem o código da turma. O scaffold não coloca o código da turma só para nos ajudar. Porque o código da turma é autonumerável, ele esconde esse cara como se eu não quisesse exibir. Turma 1, vou alterar. Quando você terminar de alterar, ele vai para a turma, lá para aquela página que a gente criou. E aqui ele colocou os alunos da turma já. Tá vendo? Nosso formulário mestre detalhes está começando a ganhar a carinha. Entendeu? Então, agora, o que a gente tem que fazer para continuar? A gente vai colocar os campos do aluno para incluir aqui, pode colocar um campo para retirar o aluno da turma, um comando para retirar o aluno da turma aqui, que vai fazer o post também. E os campos aqui para você fazer o post quando salvar do aluno, né? E aí você vai ter lá no All Post Async, se ele clicou nesse botão aqui, você vai fazer a verificação se os campos estão todos ok, vai incluir o aluno na turma e recarregar a página. E aqui, se for o botão excluir que foi acionado, você vai retirar o aluno da turma. E o nosso formulário mestre detalhes está concluído nessa ideia nossa que a gente fez. A próxima aula a gente conclui ele. Não sei se vocês gostaram, achei bem interessante, né? Tirando a parte ali que a gente agarrou na URL, né? Mas foi bem esclarecedor. Felipe, te ajudou aí na clareza? O Felipe foi dormir, né? Ele que queria ver, ele foi dormir. Falou, não, vou dormir. Professor, Oi. você pode dar uma refrescada aí? O que é esse método async? O assíncrono, né, é preparado para execução em paralelo, né, para dar paralelismo às coisas. Ele não fica aguardando terminar. No entanto, quando você coloca o await, ele aguarda, né? Eu só usei o async para manter o padrão que a plataforma tem, né, de usar os métodos assíncronos. O assíncrono é meio que o Ajax prega, né? Você não precisa esperar toda a execução para ir executando as outras coisas, entendeu? Mas toda vez que você coloca um await, ele espera concluir para dar continuidade. Então fica mais ou menos como se fosse o síncrono mesmo, só que eu só mantive o padrão para vocês conhecerem aí também o async e usarem. Ah, beleza, então. Beleza? Deu para esclarecer aí o mestre detalhes e a formação, como é que faz? Deu para dar um norte já, professor. Dá para... Então na aula que vem a gente continua aprendendo. Beleza. Beleza? Eu acho que foi uma boa aula, apesar da agarradinha que a gente deu ali, que é normal, né? Aula on fire acontece essas coisas, não é isso? Mas tá bom, eu acho que foi um bom progresso. Foi um bom progresso de fato. Beleza, gente? Vou interromper a gravação aqui.